Estarmos juntos mais uma vez e o meu desejo esta manhã, assim me ajuda o Senhor, é falar de um assunto que não é fácil, mas é necessário. Eu quero tentar explicar-vos o que é a glória de Deus. Tantas vezes se fala na glória de Deus, mas pouca gente realmente sabe o que é a glória de Deus. E o meu desejo e a minha oração é que Deus nos ajude a termos entendimento para isso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Esta passagem diz, perdão, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Eu para já gostava que vocês notassem neste versículo, à partida, duas coisas. A expressão na parte final que diz conhecimento da glória de Deus. Tirem a glória e temos conhecimento de Deus. E depois temos conhecimento da glória. Nós temos aqui duas coisas. Conhecimento de Deus e conhecimento da glória de Deus. E eu gostava de, à partida, ficassem com isto em mente. Nós precisamos de conhecer Deus. E nós precisamos de conhecer a glória de Deus. Depois há um terceiro aspecto que é aqui referido, que eu gostava que tomassem muita atenção. Como é que se obtém o conhecimento de Deus? E como é que se obtém o conhecimento da glória de Deus? Está lá, na face de Jesus Cristo. É na face de Jesus Cristo que conhecemos Deus. E é na face de Jesus Cristo que conhecemos a glória de Deus. Sabem que a luz é invisível? Ontem falamos da luz e que maravilha aquilo que nós ouvimos ontem à noite aqui sobre a luz e as trevas. Mas fundamentalmente a luz. Que lições tão fabulosas, tão fantásticas. Que mestria em apresentar o Evangelho para que as pessoas conheçam, para além da luz natural, a luz espiritual, aquela que nos mostra as realidades não visíveis, como nós ouvimos ontem. Mas a iluminação da glória de Deus na face de Jesus Cristo, quero que vocês pensem agora aqui um bocadinho comigo. A luz é invisível, como eu disse. A luz é invisível, eu não sei se vocês têm noção disto. Por isso é que ninguém vê a Deus. Porque Deus é luz. E a luz é invisível. O que vocês veem aqui dentro não é a luz. Porque a luz é invisível. A luz é invisível a menos que a luz incida na face de um objeto. Se a luz não incidisse num objeto, ela não era visível. Um raio de luz, por exemplo, que nos entra pela janela. O raio de luz, ao entrar pela janela, vê-se porque a luz incide em partículas que andam no ar. E por isso é que ela se vê. Porque se não houvessem partículas que andem no ar, ninguém via a luz. São essas partículas que revelam
a presença da luz. Em João, na primeira carta que ele escreve, não vão lá, eu já citei há pouco, João, o apóstolo, diz: Deus é luz, no capítulo 1, versículo 15. Mas também lemos na Bíblia que Deus é invisível. Já falei nisso, mas o que é importante é sabermos que a Bíblia diz isso. Em Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 15, alguém que possa encontrar muito rapidamente, Colossenses 1,15. Vejam o que é que lá está escrito acerca de Deus. Colossenses 1,15. Força, Nando, chega aqui, faz favor, que é para se ouvir bem. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Obrigado. Vemos aqui acerca do Deus invisível. Ora bem, se Deus é invisível, como é que Deus pode ser visto? Só pode ser visto e só pode ser conhecido como luz que Ele é, a menos que Ele incida num objeto. Um objeto que o revela, como eu acabei de mostrar através das ilustrações. E foi isso que Ele fez. Ele resolveu fazer isso na face de Jesus Cristo. E agora podemos perceber Filipe, quando ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Falas tanto do Pai, queremos vê-lo. Filipe, disse o Senhor, já estás há tanto tempo comigo e ainda não vistes o Pai? Quem me vê a mim, Filipe? Olha para mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Mas vamos refletir melhor. A passagem de 2 aos Coríntios diz que a iluminação do conhecimento da glória de Deus é na face de Jesus Cristo. Na face. Ok? Muito bem. O que é que nós vemos na face de Jesus Cristo? Vocês já algum dia olharam para a face de Jesus Cristo? Que a Bíblia apresente. Não é fruto da vossa imaginação. Quando nós olhamos para a face do Senhor Jesus Cristo, nós vemos nela mais do que o conhecimento de Deus. Filipe, estás a olhar para mim? Quem vê a mim está a ver Deus. Mas olhando para a face do Senhor Jesus Cristo, nós vemos mais do que Deus, repito. Mais do que o conhecimento de Deus. O que nós vemos ali é a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Vamos olhar para a face de Jesus Cristo e vamos ver o que é a glória de Deus? Porque a iluminação do conhecimento, se quiserem conhecer a glória de Deus, têm que olhar para a face de Jesus Cristo. E então eu vou-vos convidar esta manhã para vocês olharem para a face do Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para a face do Senhor Jesus Cristo, não apenas vemos, como eu disse, que Ele é Deus, mas vemos a sua glória, a glória de Deus. O que é que torna Deus glorioso? Uma boa pergunta. O que é que faz com que Deus seja glorioso? O que é a glória de Deus? O que é? A face que revela, que nos dá a conhecer a glória de Deus, é uma face cuspida. Ouviram bem?
é uma face ferida. É uma face desfigurada pela maldade dos homens. Querem saber o que é a glória de Deus? Olhem para a face do Senhor Jesus Cristo. Isaías, falando da face dele, diz assim, profeticamente: como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Há uma outra versão que, sobre isto, diz assim: estava tão desfigurado que não era mais o rosto de um homem. Eu imagino o estado em que ficou o Senhor Jesus Cristo. Mas glória é isso? Eu pensava que isso era humilhação. Eu pensava que isso era maldição. Eu pensava que isso era desgraça. É isso a glória de Deus? A glória que Deus considera ser glória não é a glória que nós pensamos ser glória. Pensem bem nisto. Nós caímos sempre no erro, temos esta tendência de, quando pensamos em Deus, pensarmos que Deus é como nós. Não é. Daí a importância de, como nós temos dito tantas vezes, lermos a Bíblia. Porque é lendo-a que nós conhecemos Deus. Não é aquilo que a gente imagina, não é olhando para os outros. E nós caímos no erro de pensarmos que Deus é como nós. E temos que pensar no assunto. No Salmo 50, versículo 21, eu vou citar, lemos assim: estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que eu era como tu? Já viram o que é que Deus está aqui a dizer? Pensavas que eu era como tu, mas eu te erguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. E como é bom a gente ter por ordem diante dos nossos olhos o retrato exato, real, verdadeiro que Deus nos dá de si mesmo. Nós pensamos por isso, porque temos esta deficiência de pensamento, de pensarmos que Deus é como nós, pensamos que a glória de Deus é o que a maior parte das pessoas pensam, que a glória de Deus é como a glória do homem, só que em escala maior. Não é. Não tem nada a ver. A glória de Deus não é glória do homem amplificada. Não é. Sabem em que é que reside a glória do homem? A glória do homem reside na sua exaltação e na humilhação dos outros. A glória do homem é tão maior quanto maior for a sua própria exaltação à custa da humilhação dos outros. Se uma equipa estiver a jogar futebol contra outra equipa, a glória dela será tão maior quanto maior for a humilhação que infligirem aos outros. 5-0 é pouco. 10-0 já começa a ser assim mesmo glória, mesmo exaltada. E não é só no âmbito do desporto, é em todos os âmbitos, em todas as esferas da vida, em que a glória do homem é sempre a sua própria exaltação à custa da humilhação dos outros. Sabem, uma das coisas que os portugueses mais se gloriam? Da derrota que os espanhóis sofreram por eles em Aljubarrota. Foram humilhados por meia dúzia, um exército grande.
Quanto maior é a humilhação dos outros, maior é a minha exaltação. É assim que os homens fazem. Mas no Senhor Jesus Cristo é o oposto. Já repararam que nele é o oposto? A glória de Deus reside na sua humilhação para que os outros sejam exaltados. Somos nós. Estão a ver do que é que estamos a falar? E quando olhamos para o rosto dele, nós vemos a glória dele, que é a sua humilhação para a nossa exaltação. E sabem que quanto maior é a nossa exaltação, maior é a sua glória. O contrário dos homens, quanto maior é a humilhação deles, maior é a glória deles. Quanto maior... Por isso nós percebemos como é que o Senhor nos exaltou acima de todos os céus com Ele. Estamos identificados com Ele na glória. Mas Ele foi profundamente humilhado. Desceu às partes mais baixas da terra. Podemos falar de César, o imperador romano. Podemos falar de Napoleão, cujas glórias foram à custa da humilhação dos outros. Já falei de Portugal em relação aos espanhóis e por aí fora. Para o homem, glória é algo que os exalta. Mas a glória de Deus não é assim. Vamos olhar um bocadinho para Êxodo, capítulo 33, versículos 18 e 19. Eu estou a falar devagar de propósito, por duas razões. Em primeiro lugar, porque este assunto é um assunto que convém ser digerido lentamente, para percebermos bem. E em segundo lugar, porque eu não vou ser longo. Espero. Já estou a aprender com o David, com o nosso David. Ora bem, em Êxodo capítulo 33, versículos 18 e 19, nós lemos assim: então ele disse, Moisés, e Moisés estava a falar com Deus. E sabem o que é que Moisés disse a Deus? Rogo-te que me mostres a tua glória. Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero conhecer a tua glória. Temos outro a querer saber da glória de Deus. O que é que o Senhor lhe disse? Porém ele disse. Porquê é que nós lemos assim? Porém ele disse. Porque eu estou mesmo a ver o Senhor. Oh Moisés, alinha lá os teus parafusos aí, que está tudo desalinhado isso. Tu estás à espera que eu faça aqui uma manifestação do meu poder, da minha grandeza. E tu pensas que isso é a minha glória, mas eu vou-te mostrar outra coisa. A minha glória não tem nada a ver com aquilo que tu pensas. Queres saber qual é a minha glória? Porém ele disse. Este porém ele disse é como que diz assim. Ou seja, não foi como se Deus tivesse dito assim a Moisés: olha, eu não te vou mostrar a minha glória. Não, foi para dizer assim: olha, tu estás à espera de uma coisa, mas eu vou-te mostrar uma coisa bem diferente daquilo que tu estás à espera, mas vou-te mostrar a minha glória. E então ele disse: eu farei passar toda a minha bondade, que esta palavra está impregnada de graça. Moisés, eu vou passar diante de ti toda a minha bondade e apregoarei o nome do Senhor diante de ti e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. A glória que ele ia ver não tinha a ver com a humilhação de ninguém, mas com misericórdia, com bondade, com graça. A sua bondade e a sua graça, irmãos, é a sua glória. Notem que nós não lemos assim: vou passar diante de ti todo o meu poder, toda a minha majestade. Nada disso. Vou passar diante de ti a minha bondade, a minha misericórdia, a minha graça. E tu vais conhecer o que é a minha glória.
Se calhar agora, quando lermos a carta aos Efésios, e quando o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, vamos perceber melhor o que ele quer dizer, quando ele diz assim, que nós, estamos no capítulo 1, e no capítulo 1 nós temos ali uma descrição do que é que Deus Pai fez por nós, do que é que Deus Filho fez por nós e do que é que o Espírito Santo fez por nós. Quando chegamos ao versículo 6, nós lemos assim, que nós fomos salvos, por outras palavras, para louvor, tomem bem atenção, e glória da sua graça. Hã? A glória é a sua graça? É. Estão a ver aqui a glória da sua graça pela qual Ele nos fez agradáveis assim no amado? Ele revelou-nos misericórdia, Ele revelou-nos graça, Ele revelou-nos bondade, e a Bíblia fala disto como sendo a glória da sua graça. Mas Moisés, a conversa com o Senhor não ficou por ali. Vamos descer mais um bocado na conversa. A seguir lemos assim. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. A rocha? Penha quer dizer rocha. Vais-te pôr ali sobre a rocha. Ok? Como nós sabemos, a rocha, diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, era Cristo. A rocha lá no deserto era Cristo. Vais-te pôr sobre a rocha ou a penha, que é, deixai-me dizer assim, tenho que traduzir isto para vocês perceberem. Vais-te identificar com Cristo. Sabem que eu agora estou em Cristo. Eu já não estou mais em mim mesmo. Quando eu percebi o Evangelho, eu identifiquei-me com Ele. Eu coloquei-me nele. Eu coloquei-me na cruz. Vais-te pôr em cima da rocha. Mas a conversa não fica assim. E acontecerá que quando a minha glória passar, olha, vou-te pôr, não é só na rocha, é na fenda da rocha, o Cristo ferido, o rosto ensanguentado, o rosto cuspido, o rosto macerado, o rosto humilhado. Vai estar, tu vais ver a minha glória quando estiveres na fenda da rocha. Um Cristo que faz o bem, um Cristo que ensinou a fazer o bem, isso não salva ninguém. O Salvador é um Cristo ferido, é um Cristo humilhado, é um Cristo que foi à cruz do Calvário por cada um de nós. E é esta a glória que se vê no rosto do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele tinha que se identificar não apenas com Cristo, pôr-se na rocha, mas pôr-se na fenda da rocha, identificar-se com a sua morte, que é quando nos fala da fenda da morte, da rocha, a crucificação dele. E é esta a glória que se vê no rosto de Jesus. Sabem que é isto que faz com que os anjos lá no céu escondam o seu rosto e se prostrem diante dele em adoração, cheios de admiração, em adoração, diante do Cordeiro que foi morto. Vocês já repararam que esta imagem não sai mesmo na glória? E eu diria, esta é a imagem da glória. E quando nós falamos em glória, ela só existe por causa disto. Que não tem nada a ver com a glória humana. Em João, no capítulo 12, lemos assim, eu cito, lemos assim no versículo 23. E Jesus lhes respondeu dizendo, é chegada a hora. Sabem que 7 vezes no Evangelho de João lemos acerca da hora, da sua hora. Não sei se estão bem dentro do assunto. A primeira vez foi nas bodas de Caná. Mulher, que tenho contigo. Ainda não é chegada a minha hora. E muita gente pensa que é a hora dele operar o milagre. Não é. Porque a sua hora no Evangelho de João é sempre a cruz. O que é que a cruz tem a ver com o milagre das bodas de Caná? Tem muito. Ela queria lhe dar ordens. Ela queria lhe dar instruções. E ele disse-lhe, não, mulher, que tenho a ver contigo?
Ainda não chegou a hora que eu vou à cruz. Ali vão fazer de mim o que quiserem. Vão-me dar ordens, vão-me esbofetear, vão-me crucificar, fazem tudo e a minha boca não se vai abrir. Agora não. A minha hora ainda não chegou, não me vais dar ordens. Ok? A sua hora. 7 vezes. Esta é uma delas. E acerca dela nós lemos capítulo 12, versículo 23, é uma das 7 horas referidas em João. Jesus lhe respondeu dizendo, é chegada a hora, que era a cruz, a hora da cruz, a hora da sua crucificação. É chegada a hora, diz ele, em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Já viram onde é que ele foi glorificado? Na cruz. Vamos agora viajar no templo do Senhor Jesus Cristo e vamos com ele e com Pedro, Tiago e João e vamos até o Monte da Transfiguração. Conhecemos a passagem. Mateus capítulo 17, por exemplo. E vamos ao Monte da Transfiguração e vamos ver aonde o Senhor Jesus Cristo, diante de Pedro, Tiago e João, se vai transfigurar. Ou seja, vai revelar a sua glória. Sabem o que é que nós lemos lá? Esta passagem também aparece em Lucas, capítulo 9. Ele transfigurou-se. Sabem porque é que eles viram a glória dele lá no monte? Hão de reparar num pequeno detalhe que está lá, que é um detalhe que foge a toda a gente. O que é que eles falavam? Falavam da sua morte. Moisés, Elias, o Senhor, Pedro, Tiago, João, estavam ali. E a conversa entre eles era da sua morte. Daí a sua glória estar ali. Falavam da sua morte. Diz a Bíblia, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Notem, repito, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte. Em João, no capítulo 1, por isso é que nós lemos João no capítulo 1 dizer isto assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne, o Verbo que era Deus, fez-se carne e habitou entre nós. Que humilhação! O Deus da glória, o Deus glorioso, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, fez-se homem. Isto é humilhação. Pois é. E vimos a sua glória. É o que está lá escrito. O Verbo se fez carne, João 1,14, e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça. É lá que está a glória. Cheio de graça e de verdade. A hora de ser glorificado era a hora da sua desfiguração, em que o rosto dele já não parecia mais o rosto de um homem sequer. Era a hora dele dar a sua vida. Era a hora dele atrair os perdidos a si. Exaltá-los, levantá-los, caídos como eles estavam e com bilhete certo para a perdição eterna no inferno. Sabe o que é que nós lemos? E quando eu for levantado da terra, disse o Senhor Jesus Cristo, a dada altura em João, no capítulo 12 também, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Cá está a exaltação dos outros à custa da sua humilhação. Deixem-me dizer que jamais uma hora de glória, deixem-me dizer que jamais uma hora de glória, entre aspas, e de vingança foi merecida como aquela hora em que ele foi à cruz. Mas em vez de o vermos erguido num trono, de chicote na mão, vemo-lo erguido num madeiro, profundamente humilhado, desfigurado, para nos erguer da miséria em graça e misericórdia e nos levar para o céu. A hora da sua glória é a hora da sua graça para conosco. A minha pergunta, e vou terminar, é se tu já te identificaste com Ele. Já te colocaste sobre a penha
Já te colocaste sobre a fenda da penha? Já percebeste que tens que te colocar em Cristo? Tens que vê-lo na cruz como sendo tu que lá estavas. Crês nisto? Se crês que quando ele foi à cruz foi lá em teu lugar, se te colocares na fenda da rocha, se vires aquelas feridas como sendo as tuas feridas que tu merecias, e lhe agradeceres pela sua misericórdia, és salvo esta manhã. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus por aquilo que ouvimos. Eu estava a carta aos Hebreus, diz-nos o autor: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos estes últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, para quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Portanto, o Senhor Jesus Cristo revela a glória do Pai a nosso favor. Vamos ficar de pé, vamos terminar com a oração. Senhor, obrigado pela Tua palavra. E de facto, Senhor, acima de tudo, obrigado pela pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Porque ali na cruz do Calvário, Ele pagou o preço pela salvação de cada um de nós. Tu conheces cada um de nós que aqui está, Senhor. Qual é, de facto, a relação que tem contigo? Se alguém aqui está, Senhor, que ainda não é teu, que hoje seja o dia da salvação. Fala, Senhor, continua a falar de uma forma particular a cada um de nós. Abençoa a Tua palavra nos nossos corações. Continua connosco, Senhor, e continua a falar e dirige-nos ao longo deste dia. Ajuda-nos a vivê-lo para a Tua glória, tendo sempre, Senhor, como objetivo na nossa vida revelar a Tua glória. Senhor, sê pois connosco. Rogamos-te tudo e agradecemos-te todas as coisas no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Deixa-me só dizer mais uma coisa, desculpa lá, eu não disse, e não foi por acaso que eu não disse. Não disse porque me esqueci, nem me lembrei. Mas lembrei-me agora. Quando vocês forem humilhados, não fiquem tristes. Tendes uma grande oportunidade de mostrar a glória de Deus.